Olá pessoal, aqui quem fala é JP, sou CEO da Nox Bitcoin e especialista no mercado de criptomoedas. Trabalho nesse mercado há quase 10 anos. O dia 24 de fevereiro de 2022 talvez tenha sido o dia mais importante do Bitcoin e eu vou te explicar por quê. É a primeira vez que acontece uma guerra na história do Bitcoin. E isso é super importante porque o Bitcoin, desde que ele começou a ter sua ascensão, ele foi introduzido como uma forma de proteger as pessoas em situação de caos, tá? E, de certa forma, é o que a gente está vendo acontecer no mundo. E eu vou falar bastante sobre isso nesse vídeo. Mas antes de a gente começar, dá um like, compartilha, se inscreve aqui no canal, que eu garanto para você que o conteúdo aqui vai ser sensacional. O contexto da atual invasão à Ucrânia remonta desde 91, onde houve a dissolução da antiga União Soviética. Desde lá, a Rússia e a Ucrânia têm mantido estreitos laços, principalmente devido à grande preocupação de um arsenal nuclear que a Ucrânia possuía. Afinal, as maiores instalações nucleares da antiga União Soviética eram na Ucrânia, que aliás foi lá mesmo que ocorreu o acidente de Chernobyl na década de 80, né? Uma dessas usinas nucleares. Então, devido ao grande arsenal nuclear que havia na Ucrânia, existia uma grande preocupação, não apenas da Rússia, mas de todas as potências ocidentais, de eventuais incidentes nucleares. Então, o que aconteceu? Em 1994, foi assinado um acordo multilateral conhecido como Memorando de Budapeste, onde a Ucrânia, de forma arbitrária, decidia abrir mão do seu arsenal nuclear, mas em troca ali haveria uma garantia de segurança da Ucrânia, tanto da União Soviética como dos Estados Unidos e Inglaterra. Então, basicamente, esse acordo, a Ucrânia abria mão das suas armas em troca de segurança garantida por outros países. Isso ocorreu relativamente bem durante os anos, mas a gente sabe que a Rússia sempre considerou a Ucrânia como sua área de influência, né? A elite russa sempre enxergava a Ucrânia como uma área periférica dentro da sua esfera de influência. Esse conflito começou a pegar áreas mais fortes a partir dos anos 2010, quando, após a Rússia anexar, né, um território que era então da Ucrânia, conhecido como Crimeia, a Ucrânia começou a se sentir ameaçada e voltou a ter estreitos laços com a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que basicamente é um grupo de colaboração econômica e militar liderado pelo Ocidente. Isso significava, na prática, que a Ucrânia está saindo cada vez mais da influência russa. E esse é o principal pretexto para essa invasão que está ocorrendo hoje na Rússia. Então, depois de várias idas e vindas, ameaças, negações de uma potencial invasão, o fato é que no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu o território ucraniano, no que é considerado, até hoje, a maior invasão em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o negócio está pegando fogo e isso tem fortes implicações políticas e econômicas. A começar pela disparada dos preços das commodities, né? A gente sabe que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. E petróleo está batendo hoje a máxima nos últimos anos. Enquanto bolsas globais estão em queda devido à instabilidade e percepção de risco que esse conflito traz e até eventual escala para um conflito nuclear, né? A gente sabe que a percepção de risco num contexto de guerra aumenta muito. Mas a grande pergunta é: qual é o impacto disso para as criptomoedas? Os mercados consolidados, as teses, elas são muito mais claras. Em um contexto de guerra, a gente espera que tenha um aumento de inflação, um eventual aumento de taxa de juros, desvalorização de moedas e
aumento no preço das commodities. Isso tudo já aconteceu. Desde o início da invasão, o rublo, a moeda oficial da Rússia, já teve desvalorização de mais de 40%. A gente sabe que um dos principais bancos russos com sede no exterior já quebrou, o banco já foi dissolvido e as commodities estão em preços máximos, seja petróleo, seja minério de ferro e commodities como um todo. E além de bolsas russas e ucranianas despencando, tá? Então esse cenário é bem esperado num contexto de guerra, tá? Mas e as criptomoedas? A grande pergunta é, a gente nunca viu como as criptomoedas se comportam num contexto de guerra. De um modo geral, os defensores de criptomoedas sempre atribuíram, principalmente o Bitcoin, né, uma ferramenta antifrágil, uma ferramenta que poderia proteger pessoas em contextos de crise. Por quê? Porque Bitcoin ele é inconfiscável, ninguém pode tomar o Bitcoin de você e ele pode ser sempre negociado num livre mercado. Diferente de dinheiro seu que pode estar no banco e pode ser congelado, como já aconteceu agora na Ucrânia e na própria Rússia durante a crise. Só que essa tese, ela nunca foi testada na prática, é uma tese antiga, mas quando houve a pandemia, né, em março de 2020, o que a gente viu foi que o Bitcoin caiu junto com os principais mercados globais. Então a gente viu quedas expressivas nas criptomoedas, assim como quedas nas bolsas mundiais. E a partir dessa data, começou a pegar de forma relevante a tese que, olha, Bitcoin e criptomoedas são correlacionados às bolsas tradicionais. O que é que significa isso? Que se as bolsas sobem, as criptomoedas sobem. Se as bolsas caem, as criptomoedas caem. E mais ou menos de março de 2020 até agora, até 2002, a gente viu isso acontecer de forma mais ou menos linear. E agora, pela primeira vez, a gente vê no mundo um cenário diferente. Olha, desde que houve a invasão da Ucrânia, as principais bolsas do mundo caíram, enquanto o Bitcoin está descolando. Tá? O Bitcoin tem subido. O Bitcoin estava por volta de 38 mil dólares, 37 mil dólares, quando começou a invasão da Ucrânia, e ele chegou a bater 44 mil dólares no ápice, nos piores cenários da invasão. Então essa tese de que Bitcoin pode ser uma forma de rede alternativa durante a invasão da Ucrânia, ela está sendo muito acreditada pelo mercado. E aí tem acontecido uma série de coisas super interessantes. A coisa mais interessante dela, que reforça essa tese, é o banimento da Rússia da rede SWIFT. Tá? O que é o SWIFT? O SWIFT é a maior rede de pagamentos globais, muito utilizada para pagamentos internacionais. E a Rússia está sofrendo sanções econômicas das potências ocidentais devido a essa invasão. A gente sabe que a Rússia já foi bloqueada do SWIFT, tá? Nessa primeira semana de março, a Rússia foi bloqueada e isso praticamente proíbe a Rússia e os bancos russos de fazer transação internacional. Sem transação internacional, a gente não tem comércio. E aí fica a questão, como é que a Rússia vai garantir, né, como é que os cidadãos russos, como é que os bilionários, os chamados oligarcas russos, eles vão garantir suas transações, suas proteções de patrimônio para uma eventual fuga da Rússia, né? Então a solução que o mercado tem apresentado são Bitcoin e criptomoedas. A própria Hillary Clinton, né, senadora americana, ex-primeira-dama, já se pronunciou nessa última semana de como ela estava preocupada com o eventual uso de criptomoedas pela Rússia para fugir de sanções, tá? E é extremamente provável que isso aconteça, embora já tenha alguns analistas aí falando que é muito improvável um uso de criptomoedas em larga escala no comércio russo, porque a gente sabe que a infraestrutura de criptomoedas não suporta a quantidade de transações necessária ali para transações de dia a dia, embora transações específicas de alto valor, elas podem sim e já estão acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente vê um cenário interessante acontecendo de apoio à Ucrânia. A gente tem visto comunidades de criptomoedas fazendo doação para grupos de resistência ucraniano, utilizando o Bitcoin, utilizando o Ether,
O próprio Gavin Wood, o fundador da Polkadot, o cofundador do Ethereum, chegou a fazer uma doação em sua pessoa física de 6 milhões de dólares para resistências ucranianas. O governo ucraniano chegou a anunciar um airdrop de criptomoedas para quem doasse, depois cancelou o airdrop, fez um leilão de um NFT de uma bandeira ucraniana. Enfim, a gente está vendo um contexto extremamente complexo, com muitos acontecimentos paralelos e, de um modo geral, todos eles parecem favorecer o uso de criptomoedas, seja doação a idas à Ucrânia, seja formas de o governo russo e cidadãos russos se burlarem, né, de sanções. De um modo geral, a característica antifrágil do Bitcoin parece se sobressair. Então a gente tem visto uma valorização que eu acredito que ela vai continuar quando o cenário de caos aumentar, tá? Então essa é a minha tese. Quando essa invasão começou, eu de um modo geral estava prevendo 2 cenários. O primeiro cenário era a gente ter um colapso de criptomoedas dado o aumento da percepção de risco. O outro cenário é o que estava acontecendo, que eu achava mais provável, tá? Bitcoin ser utilizado como uma ferramenta agnóstica política, garantindo mais liberdade e livre transações entre usuários de qualquer natureza, né? O fato de Bitcoin ser apolítico garante isso. Bom, vamos ver aí como é que essa situação evolui e quais serão os próximos capítulos. A minha perspectiva, sim, é uma perspectiva de alta. Quem sabe esse acontecimento leva aí o Bitcoin para os tão falados, tão esperados 100 mil dólares. Será que isso vai acontecer, galera? Vamos ver. Quem estiver acompanhando verá. E bom, encerramos por aqui esse conteúdo. Galera, não esquece aqui de dar like e compartilhar esse conteúdo se você gostou. E eu espero você até o próximo vídeo. Até lá.